Ok, tudo bem com vocês, meninos, meninas? Vamos começar a nossa devocional. E a nossa devocional será em Provérbios, capítulo 16. Assim nos diz o rei Salomão ao escrever Provérbios. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins. O fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do pecado. E quem teme ao Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com a desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Que o Espírito Santo, ele aplique essas palavras em nossos corações. Esse texto ele diz que há muitos caminhos, há muitas escolhas que aos nossos olhos estão corretas, mas Deus ele pesa as nossas intenções. Deus ele pesa, aquilo que nós queremos e, de fato, quais são as nossas intenções com as nossas escolhas. Que possamos estar entregando ao Senhor os nossos caminhos, os nossos planos, os nossos sonhos, e que Deus, de acordo com a sua vontade, Ele possa estar nos respondendo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, Pai eterno, obrigado, Pai, por mais um dia de vida que Tu nos concedes, Senhor. Derrama a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós, sobre o nosso projeto CDI, sobre todos aqueles que fazem parte desta equipe, sobre os nossos beneficiários, Senhor Deus, sobre suas famílias, que Tu possa, Senhor Deus, a cada momento estar nos direcionando, Senhor Deus, e nos mostrando o caminho o qual nós devemos andar, Senhor. E que possamos fazer a Tua vontade, Senhor Deus, no nosso dia a dia. E que dessa forma, Senhor Deus, a Tua luz ela venha resplandecer sobre nós. Em nome de Jesus que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade, libertas você no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes
vezes, palavras de amor, de esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas você no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Então, estamos aí, né? Iremos começar mais uma aula, mais um módulo, né, que nós começamos neste momento, nesta aula de hoje. E eu gostaria de começar perguntando a você se você já ouviu falar sobre esta palavra, religare. Você já ouviu em algum momento da sua vida este termo? Bem, é um termo conhecido nosso, né? É a palavra religião. Religare é a palavra religião, que ela vem do latim, que significa ligar o ser humano, o indivíduo, de novo a Deus. Então, religare é religião, que quer dizer ligar o ser humano ao divino. Quando nós falamos, né, em religião, percebemos que sempre vai existir uma dualidade. Isso é bem expresso, né, na Bíblia, né, na nossa Bíblia, porque o princípio da dualidade, ele pode estimular nosso raciocínio e enriquecer nossa compreensão. Repare, a dualidade entre luz e trevas. Luz como sendo algo bom, e trevas sendo aquela parte ruim da nossa vida, da nossa existência, dos nossos pensamentos, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que não é inerente, né, à vontade nem à palavra de Deus nas nossas vidas. Como da mesma forma, alegria e tristeza. Alegria como sendo algo bom, como comumente nós absolvemos nessa palavra como algo bom, algo que nos traz satisfação, mas também, por outro lado, existe a tristeza, que é a dor, que é a mágoa, que é a solidão, paz e guerra. Outra dualidade. Paz, calmaria, tranquilidade, onde a pessoa ela encontra equilíbrio, né, espiritual, onde ela encontra o equilíbrio físico, mental, e a guerra. A guerra que é a ausência, né, da paz. Vida e morte. Interessante que quando nós falamos em vida e morte, nós entendemos que a vida é uma dádiva de Deus. É aquilo que Deus ele nos dá, mas também, por outro lado, existe a morte, que é a separação daquelas pessoas mais próximas, daquelas pessoas que se amam, mas como também a separação definitiva do homem a Deus. Verdade ou mentira? Aquilo que é certo, aquilo que é correto e aquilo que nos prejudica, aquilo que nos tira o nosso objetivo em servir a Deus, em buscar a Deus. Neste sentido, nós compreendemos, né, claramente que existe religião e religião, ou seja, uma religião autêntica e uma religião falsa. Uma religião que não professa, né, Cristo Jesus
como aquele que é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Existe uma pluralidade religiosa no mundo, existem várias religiões, e nesses termos entendemos da seguinte forma, que existem religiões, segmentos que eles são politeístas, que é um sistema religioso que possibilita a crença em mais de um Deus. É uma crença aberta, onde ela traz essa possibilidade de adoração, de veneração a vários deuses. Existe também a crença monoteísta, que é um sistema religioso que possibilita a crença em apenas um Deus. Existe também a crença panteísta, que é um sistema religioso, não é? Onde afirma, né, que a força da natureza, a força sobrenatural que existe na natureza, essa manifestação, ela faz parte, né, de uma divindade em si mesmo. Ela baseia-se, portanto, numa crença onde ela crê, né, em espíritos, né, da natureza, e esse segmento a gente vai ver muito na questão esotérica, né, das religiões existentes. Mas eu gostaria de começar, né, falando sobre seitas. Dentro desse segmento, né, de religiões, nós falarmos sobre seitas. Eu creio que você já ouviu falar sobre seitas. Eu creio que você até conhece algumas seitas, né, daquelas que são mais conhecidas entre nós. Bem, esse desenho aqui ele expressa bem o que seria uma seita. Da pele dessa ovelha sobre um lobo, onde na realidade se trata de um lobo vestido de ovelha. Então, essa figura aqui, ela nos mostra que, embora, né, esse lobo, né, enrustido aqui, ele nos traga uma figura, né, de uma ovelha, né, serena, tranquila, por baixo disso existe um lobo feroz, um lobo que está pronto a devorar tudo ou qualquer coisa, né, ao seu redor. Bem, quando a gente fala em crença e religião, entendemos que você pode crer no que você quiser, no que você desejar. Você é livre para crer naquilo que você quer. Mas eu gostaria de falar sobre a questão da definição de seita. O termo seita, ela vem do latim, né? Secta, que significa, né, partido, facção, escolha filosófica. E também, né, ela está ligada à palavra heresia. É praticamente a transliteração, né, de uma palavra chamada aires, que quer dizer opinião, escolha, escola de pensamento, doutrina religiosa, teoria que nega ou contraria a doutrina estabelecida por um grupo. Bem, essa é a definição do dicionário da língua portuguesa. Para identificar uma seita, basta verificar se ela está fundamentada em heresias, em falsas doutrinas, comparando, né, as escrituras, né? Isso partindo de uma perspectiva cristã, é lógico, né? Já que nós temos a nossa Bíblia, né, ou a Bíblia, como a nossa única regra de fé e prática. Vejamos alguns aspectos comuns entre as seitas. Por que alguém entra em uma seita? Você já pensou sobre isso? Por que uma pessoa adere a essa seita? Bem, porque ela satisfaz muitas vezes necessidades pessoais, necessidade de personalidade. Ela tem a personalidade fraca e facilmente ela é manipulável. Ou seja, é convencida, induzida, influenciada, instigada, sugestionada, seduzida, aliciada e atraída por aquela seita. A seita ela pode ser atraente pela rigidez moral e demonstração de pureza. Às vezes a seita ela é atraente porque ela traz algo novo para aquela pessoa, algo inspirador, né, para a sua vida. E muitas vezes essa pessoa ela é influenciada por isso.
Bem, 2 mais 2 é igual a 5. As seitas, elas vão trabalhar muito com a questão do relativismo. O relativismo é uma corrente que nega a verdade absoluta e perene, assim como toda a ética absoluta, ficando a critério de cada indivíduo definir a sua verdade e o seu bem. Ou seja, o relativismo ele vai dizer que não há uma verdade absoluta. Ele vai dizer que existem várias verdades, que cada ser humano, ele tem o direito de absorver e viver a sua verdade. E, biblicamente, nós iremos entender que não é desta forma, não é? Não é bem assim, né, que Jesus ele tem nos ensinado. O relativismo ele vai nos dizer que todo caminho leva a Deus, porque se existem várias verdades, então isso quer dizer que todas as religiões, ela leva o indivíduo, ela leva o ser humano a Deus. Quem concorda com isso? Você concorda com isso? Que todos os caminhos, todas as religiões levam o ser humano a Deus? Sabemos que todos nós precisamos de Deus. Lá no fundo, todos nós sabemos que nos falta alguma coisa em nossas vidas. Mas a humanidade ela se afastou de Deus por causa do pecado. Então muitas filosofias e religiões foram inventadas para preencher esse vazio. Existe algo chamado semente de divindade ou semente de religião, a qual todo ser humano ele nasce predisposto a adorar alguma coisa. E as religiões, as filosofias, elas foram inventadas para preencher justamente estes vazios, né, que existem na vida das pessoas. Mas nem todos os caminhos levam o homem a Deus. Biblicamente falando, só há um caminho, que é Jesus. Toda religião ou toda filosofia que nega Jesus Cristo como Filho de Deus, aquele que veio, né, ao mundo para nos salvar, é falsa. Porque a salvação vem por meio do próprio Jesus Cristo. Não há outro meio, não há outro caminho de chegarmos até a Deus, a não ser por Cristo Jesus. É isso que nos diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, e o verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus Cristo ele diz que não há outra ponte a não ser Ele mesmo para nos ligar, não é? O religare, a religião, a Deus, para nos levar a Deus. Não existe outro caminho verdadeiro que nos conduza a Deus senão Jesus Cristo. Mas o problema é que queremos andar por outros caminhos. Esses caminhos nos afastam de Deus. Os nossos caminhos nos afastam de Deus. Posso dizer que entra aqui aquele texto lá de Provérbios, capítulo 16, o verso 25, que diz: há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, seita é tudo aquilo que professa que Cristo Jesus não é o caminho suficiente para o homem ter esse reencontro com Deus. Então, toda religião que ela diz que Jesus Cristo não é o Deus encarnado, que Jesus Cristo ele não veio com esse propósito ao mundo de salvar, né, todo aquele que nele crê, é considerada uma seita. E tudo isso deve ser abolido das nossas vidas. Então, que você possa prestar atenção nessas palavras, entender um pouco mais, né, sobre seitas e saber que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade que pode nos levar a Deus, que pode nos religar a Deus. Então, assim que você assistir, você possa lá fazer o seu comentário e dar o ok como você assistiu, para que a gente possa continuar colocando a sua frequência virtual. Que Deus abençoe, fiquem na paz.